Olha, Oliveira, o Hugo Sérgio achou o empate na matemática bom, porque o Cruzeiro se mantém na liderança, né? O Flamengo está em campo agora contra o Red Bull Bragantino. Quer dizer, se o Braga ajudar, né, a segurar o Flamengo, fica ainda melhor. De toda maneira, mesmo caso o Flamengo vença nessa rodada, ainda não passa. O Flamengo tem um jogo a menos. Na matemática, pontinho importante lá em São Paulo, Ale? Eu acho que sim, viu, o Thiagão. Embora o Corinthians, evidentemente, viva uma fase muito tumultuada, né? É uma equipe que é difícil de ser batida. Eu estava falando do retrospecto. Se você pegar os últimos 11 jogos do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro tem uma vitória só, né? Jogando contra o Corinthians diante da sua torcida. É difícil, cara. Tudo bem que nessa temporada no Brasileirão, o Corinthians já perdeu 2 vezes como mandante, né? Perdeu para o Bragantino e para o Fluminense. Mas eu acho que o jogo hoje foi um jogo muito duro. O Cruzeiro, e eu falava isso com o Hugo Sérgio lá na minha primeira intervenção, ele tinha que ter aproveitado o melhor momento dele na partida para traduzir em gol, né? E ele teve essas oportunidades, teve com o Christian, teve com o Caio Jorge no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians voltou numa outra rotação, competindo muito mais, vibrando muito mais, marcando muito mais forte, né? E aí teve as suas oportunidades. O Cruzeiro não deixou de jogar, mas o Corinthians se impôs um pouco mais, a torcida veio junto, e aí a dificuldade, evidentemente, ela foi maior, não tenha dúvida. E aí o Cruzeiro, eu acho que ele não deixou de jogar. Eu acho que o Corinthians, como eu falei, no segundo tempo bloqueou algumas das ações corintianas, mas no todo, se você entender que o segundo tempo foi mais equilibrado e no primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor, o Cruzeiro até merecia uma melhor sorte. Então, acho que não ficou ruim. Por quê? Porque vai ser difícil para todo mundo jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, e o desempenho do Cruzeiro dá uma perspectiva, por exemplo, que contra o Ceará o time vai voltar a jogar bem, porque o time não teve uma queda de produção. Então, acho que é normal. Não vai dar para ganhar todos os jogos, né? E tem essa invencibilidade também, porque para um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro, você passar 11 rodadas sem perder é muito significativo, viu, Thiago? É isso, Ale, eu também acho, viu? Se você... Aquela história, né, Ale? Na abertura do campeonato, bora na matemática aqui, pega o empate contra o Corinthians na Neoquímica, acho que todo mundo pega, né, Ale? São 4 empates agora do Cruzeiro na competição, e é o terceiro empate por 0-0, né? Porque empatou o clássico contra o Atlético 0-0. Aquele jogo com vitória, aquele lá que foi uma judiação, né? Porque o campo não tinha condição de jogar, foi 0-0, e agora 0-0 tem um empate também, que foi o começo da mudança do Cruzeiro, que foi no Morumbi contra o São Paulo 1-1. Foi quando o Léo Jardim começou a mexer no time, né? Então é o 4º empate, mas acho que tudo dentro de uma normalidade. Você vai ver também os rivais aí, Flamengo, Palmeiras. O Flamengo outro dia perdeu pro Santos, que o time é o Neymar e Neymar só. Então acho que esse tipo de resultado vai acontecer sim. Não adianta o torcedor ficar bravo, ficar nervoso. O negócio é continuar com esse trabalho que está sendo muito, mas muito bem executado. Ô Ale, a gente está caminhando para quase 3 meses sem chuva em Belo Horizonte, né? Chuva significativa aqui na região metropolitana. É incrível como chove no Nordeste. Nós tivemos aquele jogo, né, de Cruzeiro e Vitória debaixo d'água, de muita chuva lá no Barradão. Agora, Vitória e Sport estão jogando com chuva também em Salvador. Fim de semana tivemos Sport e Botafogo com muita chuva na Ilha do Retiro. Então, mais uma vez, chuva forte agora na Bahia para Vitória e Sport Recife. Aqui nós estamos precisando de uma gotinha d'água aí, uma chuva para dar uma refrescada, né, Ale Oliveira? Sem dúvida que precisa sim. Esse ano já fez mais frio do que os últimos anos. Já senti que eu não tinha sentido frio mineiro aqui.
e já senti. Agora, uma coisa que também a gente tem que considerar, que além da chuva, né, que atrapalha sobremaneira, a drenagem, né, de alguns estádios que não comporta. Por exemplo, nesse jogo do Vitória, a drenagem não tinha drenagem, né? Não tinha como. Então, além de tudo isso, você não tem, muitas vezes, um gramado que suporte uma chuva um pouco mais forte. Foi o que aconteceu nesse confronto do Cruzeiro contra o Vitória.